Campanha Especial da Justiça Divina 2025. No Vale de Elá, o Vale da Decisão, o local onde o fraco se torna forte. Do dia 27 de abril até o dia 18 de maio, em todas as igrejas apostólicas Plenitude do Trono de Deus e na sede nacional do Brás em São Paulo. Você já sentiu medo? Não medo de filmes, mas aquele medo que paralisa até os mais fortes. Era assim todos os dias no Vale de Elá. O sol ainda bocejava no céu e o chão já tremia. Mas não por causa de um terremoto. Era pior. O que fazia o vale estremecer era a presença de um homem, ou melhor, de um gigante. Golias, 6 côvados e 1 palmo de altura. A armadura cintilava sob o sol. A voz fazia o ar vibrar como um trovão. Por 40 dias ele apareceu. Gritava, zombava, desafiava. Mande um homem, só um. Se ele vencer, vocês vencem. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Silêncio. Ninguém se movia. Nem o rei, nem os soldados, nem os valentes de guerra. A coragem havia sumido de Israel. O medo fez morada no acampamento, e enquanto todos olhavam para o gigante, ninguém imaginava quem Deus estava prestes a enviar. Você já entrou num lugar só para fazer uma coisa simples e saiu de lá com a vida virada do avesso? Foi assim naquele dia. O cenário era o campo de guerra. Os homens de Israel estavam encolhidos, escondidos atrás de escudos e silenciosos. Golias surgia no vale e no meio dessa atmosfera sufocante surgiu um menino de cabelos encaracolados, sandálias gastas e uma sacola de mantimentos. Nada de espada, nada de armadura, apenas pão, queijo e a paz de quem vem do campo cuidar das ovelhas. O nome dele era Davi. Ele não veio para lutar. Veio porque o pai pediu. Leve esses pães para os seus irmãos. Deus é especialista em transformar o simples no início em algo sobrenatural. Davi chegou como um entregador, mas quando ouviu o gigante zombar do povo de Deus, algo dentro dele queimou. Os soldados se calavam, mas Davi levantou a voz. Quem é esse incircunciso para zombar do exército do Deus vivo? Os homens olharam, riram, mais um menino sonhador. Mas Davi não ria. Ele não veio para ser espectador. Ele mal sabia, mas estava prestes a enfrentar mais do que um gigante. Estava prestes a lidar com algo ainda maior. A dúvida dos homens e os desafios que viriam de onde ele menos esperava. Porque antes de derrotar Golias, Davi teria que vencer outras batalhas. Antes de toda batalha, existe um momento de silêncio, mas às vezes o silêncio é barulhento. Os soldados sussurram e no meio da tensão, um garoto aparece dizendo que vai enfrentar o monstro que ninguém ousou encarar. A reação: risos de deboche, incredulidade. Você? Um menino vai lutar contra um guerreiro? Era como se a coragem de Davi tivesse ofendido a covardia dos outros. Mas Davi não recuou. Ele não tentou se justificar com bravatas. Ele contou histórias que ninguém viu. Eu já matei leão, já matei urso, e esse filisteu vai ser como um deles. As palavras eram simples, mas carregadas de algo que ninguém ali tinha fé. E o improvável começou a se tornar inevitável. Saul, o rei que tremia, olhou para o menino e disse com um suspiro: que o Senhor esteja com você. E com isso, o cenário começou a mudar. Mas se a coragem é testada antes da luta, o que vem agora é algo que ninguém esperava. Às vezes, o mundo tenta te vestir com aquilo que acha que vai te proteger, mas quando o peso dessas armaduras te impede de ser quem você é, no centro do acampamento, um silêncio curioso se transformou. Davi estava diante do rei, vestindo algo que não era dele. O escudo era grande demais. A espada pesava como uma decisão errada. Ele deu 2 passos, tropeçou e então, com um sorriso tímido e uma decisão gigante, disse: não posso lutar assim.
Enquanto todos seguravam o fôlego, ele tirou tudo, peça por peça, devolveu a força emprestada e escolheu confiar no que já tinha. Com os pés firmes no chão e o coração firme no céu, Davi pegou o cajado, a funda e desceu até o ribeiro. Ali, com as mãos mergulhadas na água corrente, escolheu 5 pedras lisas. Não era superstição, era preparação. Era ele, só ele, e o Deus que nunca falhou. O sol batia forte no vale de Elá, e a tensão no ar parecia densa, como se o próprio tempo havia parado. O gigante Golias, de olhar desdenhoso e passos pesados, observava Davi se aproximando. Um garoto de cabelos encaracolados e passos decididos. Mas algo no olhar de Davi queimava mais forte que o medo. Era uma coragem imortal, alimentada pela fé. Golias, com sua armadura reluzente e voz trovejante, olhou para aquele menino com desprezo. Ele não entendeu o que estava acontecendo, não sabia quem estava diante dele e, com um sorriso sarcástico, zombou. Sou um cachorro para você vir com um pau e pedras? A multidão segurou a respiração, mas Davi não se moveu. Seus olhos não tremeram, seu coração não vacilou. Ele olhou nos olhos do gigante e, com a mesma fé que o guiava desde o pastoreio de ovelhas, falou com fogo em sua voz. Você vem com espadas e lanças, porém eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. O vale inteiro ficou em um silêncio absoluto. Era como se o vento tivesse cessado, como se o próprio universo aguardasse o próximo movimento. Até que, finalmente, o primeiro passo foi dado. Tudo parou. O tempo parecia conter a respiração. Os soldados, os reis, os irmãos de Davi, ninguém ousava piscar. Golias avançava com o peso de um trovão. Cada passo dele fazia o chão tremer. Braços erguidos, gritos de guerra. Como um touro em fúria, ele não veio para lutar, veio para esmagar. Mas o jovem pastor não tremeu. Não hesitou com a leveza de quem cuidava de ovelhas. Com a fé de quem conhecia o Deus que não falha, Davi girou a funda uma vez, 2, 3 e então soltou. A pedra voou pequena, quase invisível, mas veloz, como se guiada por mãos divinas. Um segundo, o impacto seco na testa do gigante Golias. Parou, cambaleou e o impossível aconteceu. O corpo tombou como uma montanha vencida com o rosto no chão. Silêncio absoluto. Até que, como uma onda, o vale inteiro explodiu em gritos. Mas o que Davi faria depois disso, ninguém estava pronto para ver. O vale de Elá, há pouco, sacudido por gritos de guerra, agora parecia segurar a respiração. Nenhum pássaro cantava, nenhum soldado se mexia, até que ele se moveu. O jovem pastor, com o peito ofegante e os olhos ainda em chamas, correu em direção ao corpo caído do gigante. Sem hesitar, sem temer, sem olhar para trás, Davi se aproximou daquilo que todo o exército evitava. O corpo de Golias era uma montanha imóvel, mas Davi era uma faísca viva. Com as 2 mãos, ele ergueu a espada do próprio inimigo, pesada, maior que o seu braço, mas naquela hora parecia leve como uma pena. Num único golpe, Davi terminou o que começou. E nesse instante, o exército de Israel lembrou de quem era. Eles lembraram que tinham um Deus que ainda estava de pé, que não era o fim, e correram, lutaram, venceram. Mas Davi estava só começando, porque o que viria depois desse dia, ninguém, nem o próprio rei, poderia imaginar. O som da guerra ficou para trás. Agora o barulho era outro. Tambores, palavras rimadas, povo dançando nas ruas de Jerusalém. Davi, o jovem pastor, o improvável guerreiro, voltou carregado nos ombros do povo. Sorrisos, flores, músicas ecoando pelos becos e vielas. As mulheres batiam palmas e cantavam em coro.
Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E lá do alto do palácio o rei escutou. Um arrepio, um silêncio, um olhar sombrio. Foi só uma música, mas foi o bastante para algo se partir por dentro. A alegria do povo acendeu a inveja no trono, e o herói começou a parecer perigoso. Porque quando os aplausos não são para você, até a vitória pode soar como ameaça. E o que começou no campo de batalha, agora vai invadir o coração do rei. Golias caiu rápido, mas o que Davi não sabia é que os maiores gigantes não têm 2 metros de altura. Tem coroa na cabeça e lanças nas mãos. Saul, o rei que o acolheu, virou o primeiro dos muitos inimigos que ele enfrentaria sem batalhas declaradas. O trono ainda era uma promessa distante. A estrada até lá, tortuosa, cheia de cavernas, fugas, traições e silêncio. Porque antes de Deus levantar alguém, ele quebra. E antes da honra, vem o deserto. Davi virou rei, mas não porque era o mais forte, ou o mais preparado, ou o mais aceito. Foi porque ele confiava. Confiava quando era esquecido, confiava quando era perseguido, confiava até quando tudo parecia perdido. A funda era um só detalhe, o cajado só um símbolo, a pedra só um instrumento. A verdadeira força de Davi estava no coração, na fé de quem enfrenta medo com coragem, na ousadia de quem corre para a batalha em nome de Deus. Na verdade, quem sabe, não sobre mim, é sobre ele. E no fim, essa história não é sobre um pastor que virou rei. É sobre o Deus que faz isso acontecer com improváveis, com esquecidos, com você. Campanha Especial da Justiça Divina 2025. No Vale de Elá, o Vale da Decisão. O local onde o fraco se torna forte. Do dia 27 de abril até o dia 18 de maio, em todas as igrejas apostólicas Plenitude do Trono de Deus e na sede nacional do Brás em São Paulo. Uma unção, um chamado, uma promessa. Cada pedra tinha um significado. A Torá também diz que cada pedra era a representatividade da lei de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também nos lembra onde Deus deu a lei na pedra. Primeira, Pai, Gênesis. Segunda, Irmão, Êxodo. Terceira, Samuel, Levítico. Quarta, Rei Saul, Números. Quinta, Golias, Deuteronômio. O menor dentre a casa do seu pai, um homem segundo o coração de Deus. 5 pedras, 5 vergonhas. Os desafios. Primeiro, o seu pai não acreditava nele. Segundo, nem quando o profeta Samuel, quando o viu, acreditou nele. Terceiro, o desprezo dos seus irmãos. Quarto, o rei Saul dava mais crédito ao gigante Golias do que a Davi. Quinto, quando Golias viu Davi, desprezou pela sua aparência. Entre nesta fé conosco. Sele esta promessa com uma oferta de sacrifício de R$500 nesta chave Pix. pix.instituto@iaptd.com.br ou aponte a câmera do seu banco para esse QR Code. Ou depósito na conta bancária Banco Santander, agência 0167, conta corrente 13005466, dígito 7. Favorecido a Associação Plenitude do Trono de Deus. Mande o seu pedido de oração que será levado para Israel no WhatsApp 0800 366 1616 ou pelo e-mail justicadivina2025@iaptd.com.br.
Campanha Especial da Justiça Divina 2025, no Vale de Elá, o Vale da Decisão. Nesta fé, só falta você.